Bom dia. Dia. Agradecer a todos que estão presentes e puderam, né, tirar um tempinho para assistir ao vivo e as que ainda vão assistir também eu agradeço. E hoje a gente vai falar, no nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre a dificuldade de falar não. Você sente dificuldades em dizer não para as pessoas? Ou até mesmo se posicionar? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesse encontro. Sobre essa dificuldade, né? Essa necessidade de agradar a todos. E nessa necessidade de agradar a todos, a gente acaba sempre dizendo sim, né? Sim para todos. E isso acaba até mesmo sobrecarregando a gente. Então, essa necessidade de agradar os outros, geralmente, ela está associada com não querer frustrar, frustrar as expectativas das outras pessoas. Às vezes a gente tem medo de ser julgado, de não ter aprovação, ou seja, tem medo de não agradar. Se a gente disser não, a pessoa pode não entender, que ela não vai mais convidar, não vai mais chamar, ou ela vai ficar chateada. Então, tudo isso pode passar, né? Pela nossa cabeça. Ó. Isso tudo parece basicamente o que acontece quando a gente tem essa dificuldade de dizer não e de se posicionar. Para melhorar essa atitude, esse comportamento e conseguir se posicionar, nós vamos falar aqui sobre o padrão que a gente segue quando a gente tem dificuldade de dizer não. E na terapia cognitivo-comportamental, a gente chama de modelo cognitivo. Ou seja, o modelo cognitivo, né, esse padrão, ele explica a relação entre os nossos pensamentos, nossas emoções e nossos comportamentos. Não? Então, a gente tem que ser capaz de olhar como essas coisas se relacionam a partir desse modelo que eu vou explicar. E para isso, a ideia é que a gente busque sempre qual é o pensamento que passou na nossa cabeça naquela situação. Então, é assim: antes de você dizer não, tem uma Acho que não tem situação, que estar né? atrapalhando aqui, filho, né? Que é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo. Ó. Tem uma situação. Por exemplo, alguém te convida para algo, ou alguém quer que você faça algo. Nessa situação, vem o pensamento, né? Não é assim? Quando a pessoa faz isso, quando tem a situação, a pessoa te convida ou te pede para fazer algo, aí você vem o pensamento. Do pensamento pode vir uma emoção. Você pode se sentir algum desconforto. E dessa emoção, você vai ter um comportamento, uma reação. Então, é situação, pensamento, emoção e comportamento. Então, nesse exemplo, na dificuldade de dizer não, a gente vai imaginar a situação. É quando alguém te pede alguma coisa. Aí você pensa, ai, será que eu aceito? Ah, mas se eu não aceitar, ela pode ficar chateada comigo, vem o pensamento. Ó. Ah, não, ela pode pensar que eu não quero ajudar. Não, vai que ela fique com raiva de mim e ela não pensa mais para fazer algo. E geralmente, quando vem esse pensamento, vem um incômodo, né? Uma emoção. Às vezes a gente fica com ansiedade,
fica meio desconfortável quando vem esse pensamento, ó. Aí, esse pensamento e mais o desconforto que a gente sente leva a um comportamento que é de dizer sim. E aí a gente acaba fazendo aquilo, ou pegando aquele compromisso, ou aceitando aquele convite, embora às vezes a gente não esteja assim com tempo para fazer isso. Embora a gente não possa fazer isso. Mas a gente acaba aceitando por quê? Porque passou por esse processo. Ó, veio o pensamento, aí a gente sentiu uma emoção, aquele desconforto, e aquele desconforto faz com que a gente tenha uma reação, um comportamento que é de dizer sim. Não é assim que acontece? É desse jeitinho, não é? É desse jeitinho. Aí agora, a gente precisa começar a observar, no meio disso, desse modelo, qual é o pensamento que vem diante dessa situação. Por exemplo, alguém pede para a gente fazer algo, ou alguém faz um convite, ou quer que você faça uma coisa para ele que ele não está podendo fazer. Aí vem o pensamento: puxa, vai ficar muito chato dizer não. Nessa ocasião que vem o pensamento, você pode fazer um exercício. Você pode se perguntar: bom, por que vai ficar chato dizer não? Por exemplo, o primeiro pensamento se vinha: ah, mas se eu disser não, ele pode ficar chateado, ou então a pessoa não pode gostar. Eu sempre disse sim, eu nunca neguei algo. Agora que eu vou dizer não, a pessoa pode não gostar. Ou então eu estou acostumada a dizer sim. Tem vezes que eu nem penso. Eu penso, sinto desconforto e já vou logo dizendo sim. Porque às vezes eu estou evitando. Então, se você, quando vier o pensamento, perguntar: bom, por que vai ficar chato dizer não? Aí a resposta pode ser que seja: ah, porque a pessoa conta com isso, né? Ela espera que eu faça isso. Eu acho que ela vai ficar chateada comigo se eu disser não. Não é assim? Mas você percebeu aí? Vocês perceberam? Esse pensamento, vocês perceberam que no meio desse pensamento você disse: eu acho que o outro vai ficar chateado. Eu acho. Não é assim? É sempre assim, a gente responde assim. A gente não tem certeza. Ou então, porque se você sempre disse sim, você ainda não viu ainda como que a pessoa se comporta quando você diz não, não é? Se você sempre disse sim para ela. Ó. Então, por isso que você diz: ah, eu acho que a pessoa vai ficar chateada comigo se eu disser não. Então, esse eu achar, ó, é aquela sensação de não querer desagradar a pessoa. E muitas vezes isso está relacionado, se eu achar que isso está relacionado aqui, que se eu achar que eu vou desagradar a pessoa em dizer não, está relacionado de eu não me sentir querido, de que a pessoa não vai mais gostar de mim. Então, está relacionado a eu querer agradar as pessoas. Ó. Então, aí eu percebo que aquele pensamento que eu estou tendo, em que ele está relacionado? Com esse exercício, ó, aí a gente começa a perceber
o primeiro nível de querer agradar as pessoas, ó. Então, eu vejo, o que que eu percebo? Eu percebo que quando uma pessoa pede para mim fazer algo, aí eu tenho que ver qual é o pensamento que vem na minha mente. Nesse pensamento que vem na minha mente, eu vou saber se é uma crença, se está relacionado a alguma crença dentro desse pensamento. Por exemplo, a pessoa pediu e eu pensei, se eu disser não, pode ela não gostar. Ela pode ficar chateada comigo. O que está relacionado a isso? Ao desejo de agradar, sempre, de querer sempre agradar. É uma crença, que a gente até chama também de um autossabotador. É o ajudante, né? O ajudante, ele é um autossabotador. Quem faz terapia comigo sabe disso. Conhece esses autossabotadores. É aquelas vozinhas, né? É o pensamento que vem, entendeu? Então, esse pensamento está relacionado a querer agradar a pessoa. Então, com esse exercício de você se perguntar, quando vem o pensamento, e você se perguntar, mas por que que não vai ser bom eu dizer não para essa pessoa? Aí eu vou ter uma resposta. Dentro da resposta que eu analisar, vai mostrar para mim qual é a crença que está por trás desse pensamento, que o que que acontece? Tem uma crença por trás do meu pensamento que eu pego como uma verdade. Porque eu acho. Aí eu pego como uma verdade, pego isso para mim, e aí o meu comportamento é o quê? Sempre dizer sim. É isso que está relacionado. Então, com esse exercício, você vai perceber quais são os pensamentos e as crenças que estão por trás da sua atitude, ó. Pois, se você se deparar com todos esses pensamentos que busca, né, querer a aprovação dos outros, ó, esses são pensamentos de que você quer agradar, de que desagradar é ruim, de que o outro pode não gostar de você, e principalmente que essa atitude vai te resguardar da rejeição das pessoas, ó. Então, às vezes, o que está por trás desse pensamento de você dizer sim todo o tempo é o medo de ser rejeitado, o medo de desagradar, o medo das pessoas não gostar mais de você. Não é assim? É isso que vem por trás, ó. Então, quando você identifica esses pensamentos, porque antes de você dar uma resposta, vem um pensamento na cabeça. E você fazer exercício, esse exercício, se perguntar, mas por que que não vai ser bom eu dizer não? E na resposta, você vai encontrar quais são os pensamentos e as crenças que estão por trás dessa sua atitude, ó. Tem também, está associado também algumas regras. Às vezes, eu tenho uma regra que eu aprendo lá da infância. Eu aprendo na minha experiência, coisas que aconteceram na minha vida na infância, ou coisas que aconteceram durante a minha vida, aí eu tenho umas regras, ó, que eu imponho em mim, que eu pus para mim por causa das experiências que eu já tive, por causa das dificuldades que eu já tive. Por exemplo, sempre essas regras tá dentro do pressuposto de tipo, devo. Ah, não, eu devo ajudar essa pessoa. Não, eu tenho que ajudar essa pessoa. Se eu não ajudar, então, ela pode não querer mais falar comigo. Se eu não ajudar, então, ela pode ficar chateada e não me convidar mais. Então, percebeu aí, ó? Algumas, tipo, preposições, né? Que tem dentro das respostas que eu vou ter, ó, dentro de mim.
Então, essa é uma regra que é bastante comum. E se eu não ajudar, eu posso ser rejeitado. Então, eu posso ser rejeitado. Se eu não aceitar o convite, eu posso não ser mais convidado. E ela pode gerar, às vezes, ó, o que que acontece quando eu tenho isso, essa regra? Às vezes pode gerar frustração para mim. Por quê? No final das contas, às vezes pode gerar frustração, raiva, irritação e até ressentimento. Por quê? Porque às vezes eu me esforço tanto achando que se eu não fizer algo, então a pessoa não vai, a pessoa pode me rejeitar, a pessoa não vai gostar. Mas aí depois, no final, eu percebo que às vezes todo o esforço que eu faço não vem na mesma medida. Às vezes eu percebo que não tem reciprocidade. E o que que acontece quando eu me dou muito, quando eu me esforço demais, quando eu estou sempre disponível, quando eu estou sempre dizendo sim e eu não recebo na mesma medida? O que que isso causa em mim no final? Irritação, raiva. Às vezes a gente pode até guardar ressentimento, ó, por conta de que eu não disse não, por conta de que eu me doei demais, por conta de que eu fiquei sempre disponível. E no final das contas, sempre vai sobrar para mim. Por quê? Porque eu criei uma expectativa, né? Porque se você ajuda sempre alguém, você cria uma expectativa. E às vezes, quando não não vem da mesma medida, você fica mal. Então, é por isso que a gente tem que identificar esses pensamentos, ó. Quando alguém me chama para algo, eu não consigo, eu estou com a minha agenda lotada, eu estou sobrecarregada, não vai dar tempo, mas eu acabo dizendo sim, então eu tenho que ver qual é o pensamento que vem. Porque é no pensamento que eu vou identificar qual é o meu medo, que eu vou identificar qual é a crença que está por trás disso, que faz com que eu diga sempre sim. Vocês estão conseguindo entender? Tá? Que bom. Por isso que eu tenho que fazer esse exercício, ó. Quando alguém me pede para fazer algo, quando alguém me pede para um convite, mesmo que eu esteja sobrecarregada, aí eu vejo, não, não vou poder dizer sim, que não vai dar. Eu tenho que fazer estudo, eu tenho que fazer minhas revisitas, eu tenho que ir para reunião, mas essa pessoa é tão legal, né? Eu nunca disse não para ela. Aí você se pergunta, por que não vai ser bom eu dizer não? Aí na resposta você vai ver o que está por trás disso. Ah, porque essa pessoa é legal, vai que ela fique chateada comigo. Ó, eu acho que ela pode ficar chateada comigo. Eu acho. Já dá para perceber que é a crença de querer agradar, o medo da rejeição, o que está por trás desse pensamento. Então, tudo isso que eu falei até agora está dentro da esfera pensamentos, né? E esse pensamento vai vir, às vezes, com uma emoção. E quando você pensa, por exemplo, ela pode não gostar, pode não querer mais me convidar, isso às vezes gera um desconforto dentro de você, ó. E esse desconforto faz com que você diga sempre sim, ó. Que você não se posicione. É o comportamento. Que você pegue tarefas em excesso.
que você pegue tudo para si. Na esfera de emoções e sentimentos, é o que vem depois do pensamento, né? Quando você pensa e o que você sente depois. Quando a gente fica com medo de dizer não, fica com medo de rejeição, fica com medo de ter a vontade de agradar a todos, o que causa, às vezes, dentro da gente esse medo? Às vezes causa uma ansiedade, causa um desconforto. Eu já até ouvi uma pessoa dizer para mim que ele sente que dói logo o estômago. Quando ele pensa na possibilidade de dizer não, o estômago dói. Então, desconforto, ó. É uma emoção que a pessoa sente, ó, quando ele pensa. Aí, isso aí tudo, os pensamentos e o desconforto, leva com que a pessoa diga assim. É o comportamento, ó. Tudo isso tem também aquele desconforto que a pessoa diz sim, para não ter que explicar, para não ter que lidar mais com aquela pessoa. Aí ele acaba, não quero ter problema com ela, não, porque ela é muito problemática. Melhor logo eu fazer isso aqui, melhor logo eu dizer sim e fazer, porque senão depois eu vou ter problema, não é isso? Tem essa possibilidade também, ó. Então, tudo isso visa esquivar de problema, das sensações ou emoções desconfortáveis. Não é assim, às vezes, que a gente diz para não ter que lidar com o desconforto da pessoa, aí a gente não se posiciona. E isso sobrecarrega, ó, porque a gente pode. O que que acontece? A gente pode livrar-se da pessoa, do desconforto de estar com ela, mas se sobrecarregando, ó. De uma forma ou de outra, vai haver um desconforto, vai haver uma sensação. Então, para conseguir, nós vamos entrar agora na outra fase. Para conseguir, então, superar esse funcionamento, você percebe que o seu pensamento é o medo de desagradar, que o seu pensamento, que você diz sempre sim, é o medo de ser rejeitado, que você quer sempre que aquela pessoa, que você quer sempre agradar aquela pessoa, se você perceber isso, então o primeiro passo para conseguir superar isso é reconhecer quais são esses pensamentos, quais são essas regras que estão dirigindo o seu comportamento. Então, você entender, eu estou sempre dizendo sim por isso, por causa que o meu pensamento é que eu tenho medo de desagradar. É por isso. Por isso que eu estou assim. Por isso que eu não consigo dizer não. Então, o primeiro passo é você descobrir, você reconhecer, ó, quais são os pensamentos e as regras que estão dirigindo o seu comportamento. Depois que você faz, então, esse primeiro passo e nota, né? E percebe quais são esses pensamentos. Essa, você tem consciência disso, ó. Aí você se dá conta de que essas vozes que ficam, que esses pensamentos, a gente chama de vozes do passado. Por quê? Porque são vozes aprendidas, ó. Às vezes você percebe que esse pensamento de ser rejeitado é porque lá na tua infância tu sempre fazia as coisas que a mãe e o pai pedia, que era uma boa pessoa. Tudo bem, é ótimo. Ou então você percebe que sempre a sua mãe dizia sim para todo mundo, seu pai e sua mãe, que às vezes até deixava de fazer as coisas para vocês, porque ela estava sobrecarregada, tendo que ajudar outra pessoa. Então, tudo isso foi ficando na sua mente. Aí você traz esse padrão até a vida adulta, ó. Às vezes essas vozes vêm representadas pelos pais,
pela sua criação, até pelos professores, ó, através de situações que você passou, ou então você até viu alguém que disse não, que não pôde ajudar e aconteceu algo. Então, tudo isso está envolvido, ó. Que isso foi te ensinando de alguma forma. E que de alguma maneira, aí você entende, você percebe que está na sua cabeça que de alguma maneira, se você não disser sim, se você não estiver ali disposto, se você não estiver ali disponível, você é uma pessoa má, que você não está seguindo as orientações de Jeová. Então, tudo isso, ó, você passa a perceber, ó. A partir daí, quando você percebe que tem esses pensamentos que estão por trás da sua atitude de dizer sempre sim, aí a partir daí você precisa mudar esse pensamento. Ou seja, para um pensamento equilibrado. O fato de você querer ajudar, querer estar sempre disponível, é excelente. Mas há um equilíbrio nisso. Para que não possa não sobrecarregar em nenhum dos lados. Ó. E principalmente entender que isso não vai necessariamente contra os seus valores de generosidade, de bondade, de amor. E não é uma coisa, ah, agora eu também não vou ajudar mais. Aí você ajuda demais, né? É 80. Ah, agora também eu não vou ajudar mais ninguém. Vou estar mais disponível para ninguém. Aí é 8, ó. Não, você tem que encontrar o 50, que é o equilíbrio. E é isso que a gente tem que encontrar nas nossas relações. E a gente tem que aprender a ter o equilíbrio também na hora de dizer sim, sim, na hora de dizer não, não também, ó. Não sempre está dizendo sim, ó. Por quê? O equilíbrio, o que que é? É você também olhar para si, ver as suas necessidades, ver a sua circunstância, para poder ajudar. Vai ter ocasiões que você vai ter que dar de si, porque naquele momento se é esperado isso. Mas vai ter outras ocasiões que não vai ser possível. Então a gente tem que aprender a ter esse equilíbrio. Então, se isso faz sentido para você, você identificar quais são os pensamentos que está por trás e está disposto a mudar, agora isso está fazendo sentido para vocês? Coloca um joinha aí para me saber. Isso. Cristina, Margarida, está fazendo sentido para vocês? Ok. Então, agora a gente vai para a segunda parte, ó, que é a prática. Depois que eu descobri qual é o pensamento que está por trás do meu comportamento de dizer sempre sim, eu tenho medo. Tenho medo de rejeição, eu tenho medo de desagradar, eu tenho medo da pessoa ficar chateada. Então, você descobre qual é o pensamento que está por trás disso, por isso que você sempre diz sim. Aí agora nós vamos para a prática, ó. Na prática, nós vamos focar em duas coisas. A primeira é sobre como dizer não, e a segunda é como colocar mais foco em você. Sobre falar não, a gente vai ter basicamente três etapas, ó. Para você aprender a dizer não, você vai passar por três etapas. Se você está acostumado sempre a dizer sim, você não tem o hábito de dizer não de vez em quando, então a primeira etapa qual é?
é você ganhar tempo. O que quer dizer isso? Ó? Nunca responda na hora. Se alguém te faz um convite, se alguém pede para você algo, não responda na hora. Não diga na hora o que você vai fazer. Diz que vai pensar. Pede da pessoa. Ó, amiga, então, eu vou pensar, tá bom? Aí depois eu te digo. Eu te digo daqui a 1 hora. Aí eu te digo aqui no final da tarde, tá? Eu vou ver. Essa é uma etapa principal. Por que que essa etapa é principal? Porque a partir dela que você vai poder pensar com calma nos prós e nos contras. Por isso que você precisa de tempo. Já que você não está acostumada a dizer, você não sabe dizer não, então você precisa de um tempo para pensar. Você precisa de um tempo para analisar a situação, para pensar com calma, para avaliar naquela situação, para analisar se você está disponível ou não, entendeu? Então, se você perceber, não, isso aqui não vai me sobrecarregar, aí você tem que levar em conta isso, né? Isso aqui não vai me sobrecarregar, não, não tenho nada marcado nessa hora, né? É, mas pode ser, é o meu descanso, então você tem que não responda na hora, peça um tempo. Nesse tempo que você vai pensar com calma e vai analisar. Porque aí vai te dar também coragem, se a tua resposta for não. Conseguiu entender? Porque se você der a resposta logo, você nem vai ter esse tempo, já que você não consegue dizer não. Então você precisa de tempo. E caso de não ter, de não poder, você vê com calma que não vai poder mesmo, que não vai dar, eu não vou poder ajudar porque eu tenho que fazer isso e isso, porque eu tenho meus estudos, eu tenho meu serviço de campo, eu tenho que ir para a reunião, não vou poder ajudar, não vai dar certo. Não vai dar. Ah, esse jantar que ele quer, a pessoa convidou, é no dia da reunião, não vai dar. Ou então, mas a minha filha é tão boazinha comigo, né? Mas eu vou ter um compromisso nessa hora, então não vai dar. Aí, quando você analisar, durante esse tempo que você pediu, que ia pensar, e chegou à conclusão de que não vai dar, aí vai ser também a hora que você pode treinar, ó, de como dizer não. Suponha então que você analisou, pensou, deliberou e decidiu e verificou que é melhor dizer não para isso. Aí você vai dizer o não para a pessoa, através de uma técnica que a gente chama de sanduíche. A técnica do sanduíche. Como é que você vai dizer não? Primeiro, você vai começar com uma afirmação negativa. Você vai começar primeiro com uma afirmação positiva ou neutra. Depois vai vir a negativa e depois vai vir a positiva ou neutra. Que nem um sanduíche. A positiva, a negativa e a positiva. Como é que é isso na prática? Ó, amiga, então olha, eu agradeço muito pelo teu convite. Você sempre me convida para as coisas. Muito obrigada mesmo. Eu te admiro por isso, sabia? Você nunca esquece de mim, né? Que legal. Mas infelizmente, ó, afirmação positiva. Mas infelizmente, eu vi aqui na minha esposa, eu vou ter um compromisso já antes. Ou então eu chequei aqui nas minhas coisas e dessa vez eu não vou conseguir. Não vai dar. Não vai ser possível. Mas olha, muito obrigada, meu bem. Muito obrigada pelo convite e por sempre lembrar de mim.
Entendeu? Uma afirmação positiva, aí vem a negativa, que você vai dizer não, e mais outra positiva. É a técnica do sanduíche, ó. Técnica sanduíche que a gente chama. Conseguiram entender como você vai dizer não? Você vai agradecer, elogiar a pessoa, e depois você vai dizer que infelizmente não deu, não vai dar para você ir, ou então você não vai poder fazer isso para ela, mas agradecer novamente, ó. Agora quer dizer, agora a gente viu aí a primeira etapa, né? A segunda, como dizer ou não, e se a pessoa insistir? E tem aqueles que insistem, né? Não, mas vem aí de novo. Poxa vida, tu sempre veio. Poxa vida, tu sempre fez isso por mim. Ah, não, não acredito. Não, olha direitinho aí. Ah, não, não aceito, não. Você já ouviu isso? Ah, eu não aceito, não, como resposta. Aí, para você manter o seu não de uma forma consistente, inclusive lidar com a insistência, com a passível, né, insistência da outra pessoa, aí você vai usar a técnica disco arranhado. Você vai repetir de novo o que você disse. Tipo disco arranhado. Quem é da época de 80, 90, sabe disco, né? Quando ficava arranhado. Então você vai repetir tudo de novo que você falou. Entendeu? O disco arranhado, essa técnica, é simplesmente você repetir a informação. Então, se você falou que não vai dar, mas a pessoa insiste, aí você agradece de novo e diz tudo de novo. Poxa, amiga, olha, eu agradeço de novo por você ter me convidado. Você sempre me convida, é verdade, eu sempre digo sim. Mas, infelizmente, dessa vez não vai dar, não vai ser possível. Mas eu agradeço de novo. Aí, se ela insistir, ô, amiga, descorrenhada, entendeu? Você vai repetir de novo. Até ela entender que não, não dá dessa vez. Mas aí você percebeu que você deu um não, mas você não fechou as portas. Você deu um não naquele momento, naquela hora. Naquele compromisso você não podia, você não pode. Mas você agradeceu, naquele não dá. Mas aí não também cortou a possibilidade de ela não fazer outras vezes, que poderá ser possível. Não sei, quem sabe. Que aí você vai ter que fazer de novo aquele processo da primeira etapa. Não dizer logo a resposta, analisar primeiro para depois dar a resposta. E a resposta vai ser sempre na técnica sanduíche. A afirmação positiva, se você disser não, para dizer não. Agora, se você concordar e analisou e viu que dá para ir, tudo bem. Você sabe dizer sim, né? Está acostumado. Agora, se você percebeu que não vai dar certo, que não vai poder ir dessa vez, aí você vai usar a técnica sanduíche. Afirmação positiva, agradecer, elogiar, depois vem a negativa e depois agradece de novo a positiva. Na insistência, você vai usar qual é a técnica? Disco arranhado. Isso. Você vai repetir tudo de novo, vai repetir, repetir até a pessoa entender que é o não mesmo. Não vai dar, entendeu? Dentro, na hora que você Vou pede o sair tempo, daqui a 5 minutos, tá, Gra? tá bom. Quando você pede um tempo para pensar, é a hora que você vai analisar os prós e os contras. Não, não dê uma resposta antes, porque só vai conseguir dizer não se você fizer análise. É, não vai dar mesmo. Eu gosto tanto dessa pessoa, eu tenho medo, né, de
de dizer não. Porque você já tem consciência disso, ó. Como você tem consciência disso, por isso que você não vai dar logo a resposta. Se você tem consciência que você tem dificuldade e você quer mudar, aí por isso que você precisa fazer isso, ó. Porque quando a gente não tem consciência, a gente vai dizendo sim. Mas quando a gente tem consciência de que tem essa dificuldade, é por isso que a gente precisa de um tempo para dizer, ó. De um tempo para dar a afirmação. Agora nós vamos para o segundo aspecto, que é mudar o foco para você, ó. Nesse segundo aspecto, estamos terminando já no final, envolve duas coisas, ó. Acho que tem uns 3. Envolve duas coisas importantes. Primeiro, envolve você fazer uma lista de atividades que você faz, ó, que são importantes, que são prioridades para você. É bom você ter um planejamento da sua semana, do seu dia. Por quê? Porque quando você tem um planejamento e sabe quais são as atividades importantes para você, você vai perceber quando alguém te fizer um convite ou quiser que você faça algo. Você vai já perceber que você tem uma atividade que é mais importante do que aquilo, ó. Aí será muito mais fácil de você aprender a dizer não. Agora, quando você não sabe o que acontece na sua vida, você não sabe o que acontece, o que você faz durante o dia, você não tem um planejamento, você vai só colocando as coisas. Aí só querendo encaixar. Aí depois, quando você percebe, meu Deus, ai, eu tinha aquele negócio lá. Ou uma vez aconteceu, ó, por eu não ter planejamento, não fazer as coisas da semana ou do dia, já aconteceu de eu pegar compromissos importantes no mesmo dia, na mesma hora. Um estudo bíblico, por exemplo. Eu marcar com duas pessoas ao mesmo tempo, na mesma hora. Por quê? Porque eu não sabia o que eu ia fazer durante. Eu não tinha um planejamento durante a semana, eu não tinha uma lista de atividades importantes, tudo registrado. Então, o planejamento é muito importante. Eu ensino isso daí na terapia, como fazer um planejamento. Quem faz terapia comigo aqui, deixa eu ver, a Cristina, é? A Cristina faz o planejamento, né, Cristina? A Crisleide, né, Cristina? Eu ainda não. A Crisleide ainda vou ensinar ainda, mas a Cristina já. Outro aspecto também, que é importante a gente fazer, é não querer pegar muita coisa para si. Ah, porque isso daí eu faço bem feito. Não, ela pediu para mim porque ela confia em mim. Porque quem faz melhor é eu. E nesse pensamento, ó, que é um pensamento, você vai pegando coisas. Porque você faz melhor. Porque você é melhor em fazer isso. Nesse pensamento, você vai pegando as coisas. Por que você não pode delegar para outros? Tipo, ó, usando a técnica sanduíche. Ó, eu agradeço que você confie em mim, que você sempre pediu para me fazer isso aí, eu agradeço muito. Eu também gosto de trabalhar com você. Tchau. Mas dessa vez não vou poder ajudar. Mas tem uma amiga que pode te ajudar, que pode fazer esse trabalho também. Você pode conversar com ela, entendeu? Você não fez, mas aí você deu oportunidade para outro também fazer para a pessoa se ela quiser. Então você tirou o foco só de você também. Então é isso. Tenha um planejamento, delegue as coisas. Se você não pode, pode dar oportunidade para outros. Se você não pode fazer aquilo, veja quais são as suas prioridades. Que você sabendo quais são as suas prioridades, você não vai colocar outras coisas para atrapalhar. Quando você não sabe, aí você vai só colocando coisas. Então, isso gera um certo equilíbrio. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Podemos aprender muito do exemplo do nosso Senhor Jesus. Jesus era equilibrado, ó. Nem toda vez ele dizia assim.
Certas ocasiões ele disse não também, não. E tá tudo bem. Isso não fez dele um homem ruim. Mas quando ele podia, quando era possível dizer sim, que estava dentro da possibilidade dele, dentro do fator que esteve aqui na Terra, ele dizia sim e ajudava. Mas houve ocasiões também que ele disse não. Então, esse equilíbrio que a gente precisa aprender. E quando você consegue desenvolver esse equilíbrio, a sua autoestima também melhora. Quando você consegue dizer não algumas vezes para as pessoas e entender que isso não vai gerar prejuízo para você nas suas relações, você desenvolve um certo equilíbrio, um equilíbrio emocional. É isso. Eu espero ter ajudado. Fez sentido para vocês? Tanto. Pude ajudar? Acredito que sim, né? Sim. Pode sim, sempre. Tá bom? Aí eu vou deixar o encontro gravado, depois eu disponibilizo no YouTube, aí se vocês quiserem lá assistir novamente para relembrar, e deixa um joinha lá, tá bom? Pra gente. Muito obrigada. Hoje eu passei alguns minutos, ó, que sempre é em meia hora, mas eu agradeço os que estiveram presentes. Obrigada a Maristela, Cristina, Margarida e a Crisleide, que já foi, e Azul, tá bom? Um Obrigada a abraço. você. Beijo. Tchau.